A coisa tá bem ruim para os pastores bolsonaristas. Esse aí, muitos deles se dizem aí representantes de Deus, porta-vozes do Senhor, e são, na verdade, representantes do demônio na Terra. Pois bem, não vou citar nomes de quais são, quais não são, aí você tira as suas próprias conclusões. Mas vamos falar de alguns bolsonaristas aqui. Ó, o Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tá com problemas, viu? No final do ano passado, logo depois da eleição, um mês depois da eleição, enquanto Silas Malafaia cometia crime atrás de crime, xingando o Alexandre de Moraes nas suas lives, um dos pastores mais famosos da igreja dele foi afastado por agredir a mulher e os filhos. O cara, violência doméstica mesmo. Esse pastor começaram a abafar, né, tentar abafar, porém começou uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o pastor. Aí ficou assim, não tinha como abafar mais, então Silas Malafaia foi obrigado a afastar um dos pastores mais famosos lá da Igreja Universal. A esposa dele foi agredida, tudo mais. É engraçado, né? Esse pessoal, eles gostam de falar que a mulher tem que ser subserviente ao homem, que a mulher tem que ser... O homem é superior, a mulher tem que obedecer ao homem, que ela tem que ser obediente e tudo mais. E eles tentam abafar de todas as maneiras quando tem violência doméstica, quando tem pedofilia, quando tem esse tipo de coisa. Aí, mais um caso aí. No caso, ele acabou sendo afastado, o pastor. Tá, o primeiro aí dos escândalos. Aí, faz algumas semanas, outro pastor da igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aí sim, um bem famoso, vou mostrar a foto dele aqui, um que fazia culto em todo lugar, era o mais famoso do Rio de Janeiro, foi afastado também. E ele foi afastado por motivo de adultério. Adultério. No caso é esse aqui, ó. Segundo ali, dizem as más línguas lá na igreja do Malafaia, o pastor estava traindo a esposa dele. Aí ela descobriu e ela perdoou. Primeira vez ela perdoou. Falou, tá bom, ok, você é um homem de Deus, você resistiu à tentação uma vez, o demônio, o capeta entrou no seu corpo uma vez, mas como você é um homem de Deus, você prega a palavra do Senhor Jesus Cristo, então eu tenho certeza que não vai acontecer contigo, você é um homem abençoado, blá, 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 blá. Pois bem, perdoou. Passou um mês, levou outro chifre. Aí o segundo, ela falou, peraí, a primeira vez eu sou otária, a segunda não. Ela não quis perdoar, e se tornou um escândalo. Né? Tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende, eu quero te explicar, porque eu também não entendi, eu comecei a entender depois. No meio evangélico, nas congregações, nos grupos de WhatsApp, aquela coisa pega fogo, aquele negócio borbulha, os escândalos. Pensa que são muitas pessoas reprimidas e que fica um de olho na vida do outro. Então você fez um negocinho que tá uma vírgula errada no que você fez, ou contou uma vírgula errada numa história, é todo mundo apontando o dedo. Ó, tá ali, ó, o crente que não faz nada, ó, o crente de Araque, o crente de mentira. Olha, é isso. Então, quando começa um burburinho, o negócio realmente parece que, nossa, é uma faísca. Não é faísca, não, explode, é panela de pressão lá. Tá. Aí o que acontece? Começou o escândalo. Na hora que jogaram tudo no ventilador, aí sobrou para todo mundo. O Malafaia foi obrigado a afastar o pastor mais famoso da igreja dele. Obviamente ele, dono da igreja, é o mais famoso, mas entra ali o pessoal da ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Esse era o mais famoso ali. Ele era um dos poucos pastores que fazia o seguinte, ele era um pastor itinerário. Ele ia nos bairros ele mesmo e ele não ficava só em uma igreja. Ele fazia culto em várias igrejas, não só no Rio de Janeiro, mas no estado inteiro, Baixada Fluminense e até em outros estados. E muitas vezes ele ia com Malafaia para Brasília, para São Paulo, enfim. Aí o que aconteceu? Afastado. Para piorar, funcionários da Assembleia do Malafaia disseram o seguinte, que eles não pagam mais os salários. Os salários não estão sendo pagos já faz meses. E aí o que acontece? Faz assim, um mês não paga, 2 meses não paga, aí no terceiro mês, paga. Só que não vai pagar os 2 meses atrasados, não. Estão pagando um atrasado. Quer dizer, você recebe um mês só, você não recebe o resto. E aí, quarto mês não paga, quinto mês paga um salário, aí depois paga um tantinho assim, e aí vai aumentando a dívida. Aí quando vê, tem gente que tem 4, 5, 6 meses para receber. E que nos últimos 12 meses recebeu poucos aí, recebeu nem metade. Pois bem, isso está acontecendo e os funcionários estão começando. Lembre-se, eles trabalham na igreja. Se eu falei que essas congregações o pessoal é muito unido, é muito assim, um olhando para o outro, agora imaginem quem trabalha lá, eles são bem no meio daquilo. Então eles estão bem
no meio daquele pessoal que realmente acredita que, olha, se eu trabalhar mesmo de graça, eu estou fazendo um negócio para Deus, é para Deus. Então, olha, se não deu para a igreja me pagar, pelo menos estou fazendo uma coisa boa. A pessoa acredita que é um trabalho nobre porque está trabalhando para a igreja evangélica. Então, mesmo sem receber, a pessoa não entra na cabeça de muita gente o seguinte: o dono da igreja, ele é um ser humano, como outro qualquer, de carne, osso, ó, se cortar sai sangue. E aí o que acontece? Ele não é Deus. Ele pode falar que não é Deus. Você trabalha, você tem que receber seu dinheiro. Algumas pessoas não entendem isso, estão lá na igreja, naquilo ali, não entendem. Pô, se você trabalha porque esse ser humano, que não é Deus, de novo, tem pele, carne e osso, ele está roubando o dinheiro dos funcionários. Não tem como falar outra coisa. O cara é bilionário, não paga os funcionários e embolsa o dinheiro. E aí algumas pessoas falam, não, mas estou ajudando a Deus. Está ajudando o chefe. Ó, se não fosse uma igreja, se fosse uma padaria e o dono da padaria roubasse o salário, duvido que as pessoas seriam, não, porque ser padeiro é um trabalho de Deus. Não iam falar isso. Falar, ô, dono da padaria, me paga o dinheiro. Não é? Se trabalhasse no mercado, o dono do mercado não paga o salário, o dono do mercado não ia chegar para você e falar, não, é que você ser caixa de mercado é um trabalho de Deus. O que fariam as pessoas se não tivesse você para passar os produtos? É isso que fala pro pessoal que trabalha na igreja do Malafaia. Pô, você tá fazendo trabalho de Deus. Como a igreja ia funcionar se você não tivesse aí para abrir, para limpar, para fazer tudo? Então, continue fazendo o seu trabalho de Deus, mesmo que a recompensa financeira não venha. Você só pensa em dinheiro, pô. Mas o dízimo, todo mês, hein? Recebendo ou não. Não venha com um migué de que, mas estão atrasando o meu salário. Pague. É isso. Lá na igreja é assim. Enquanto isso, os funcionários se revoltaram, porque a igreja está passando por dificuldade financeira, mas quem não sabe, essas mega instituições religiosas são assim, eles têm a conta, que eles têm que fechar todo mês, eles têm parte que vai ali para os donos, tudo mais, para a cúpula, e eles têm uma parte separada que é só para novos investimentos. Eles vêm ali onde eles conseguem, onde tem mais evangélicos, tudo mais, e não tem uma igreja, e aí eles fazem. E aí a igreja do Malafaia pegou a parte para investimentos e fez um investimento de R$800 mil na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, porque lá o dízimo é mais alto, né? Imagina que dízimo é 10, 15%. Quem é crente aí, como que é onde você é? Tem lugar que varia. Eu tinha um colega de trabalho que ele pagava 10%. Depois ele saiu, entrou um outro colega de trabalho, isso faz uns 10 anos, evangélico, mais de 10, 15 anos. Evangélico, ele pagava 15%. Ele falou, não, se eu pagar menos de 15, o pessoal olha. Era assim mesmo. E ele também olhava, eu também olho, tem que pagar mesmo. Tá, aí comenta aí como é. Pois bem, na Barra da Tijuca, pô, uma coisa é o cara ganhar um salário mínimo e devolve, eles não chamam pagar dízimo, viu? Se chama devolver o dízimo, porque você devolve uma parte do que você ganha para Deus, no caso, para o bolso do pastor. Tá, aí o que acontece? Uma coisa é o cara ganhar um salário mínimo, pô, 10% de 1.300 é 130, outra coisa é lá na Barra da Tijuca, a gente ganhando 20, 30 mil. Melhora, né? Aí o pastor Malafaia tá investindo lá, e os funcionários, aí sim, estão aguentando há quase um ano isso aí. Aí os funcionários ficaram revoltados. Revoltados. Os sites de notícias gospel, e acompanha, se inscreve no canal, acompanha tudo aqui. Os sites de notícias gospel começaram, explosão. Pera aí, o Malafaia tá gastando um dinheirão ali e não paga os salários? Então a coisa ficou feia pro Malafaia. Só que enquanto a coisa fica feia pro Malafaia, também vai ficando pros outros. Porque, vou te mostrar aqui. Isso foi no dia que eu gravei vídeo sobre ele. Eu publiquei o vídeo, se eu não me engano foi às 7 da manhã, e aí 9 da manhã veio a notícia, pô, mas olha, eu adivinhei o negócio. Eu falei aqui que o pastor Valdemiro Santiago Bolsominion também tá falido, né? Aí tá aqui, o Globo, no mesmo dia, veja o templo de 260 milhões da igreja de Valdemiro Santiago penhorado por dívida. Pois bem, né, 2 horas depois saiu a notícia, essa saiu um dia depois, né, com as fotos, de que ele perdeu um templo que custa 260 milhões de reais. Então eu falei, olha, o Valdemiro já tinha perdido 800 milhões de reais em dívidas, teve jatinho confiscado, perdeu um monte de templos, e aí, 2 horas depois de eu publicar o vídeo, sai que ele também perdeu um outro templo de 260 milhões de reais por dívida. Quer dizer, no total, passa de 1 bilhão tudo que o Valdemiro Santiago perdeu por dívidas. Quer dizer, os caras estão falindo mesmo, a coisa tá ruim para eles. Eu vou te falar, assim, pelo menos o que eu tô vendo. Nesses sites aí que
tratam de gospel e tudo mais, nas poucas matérias em que eles tratam sobre a vida financeira aí dos donos das igrejas e a saúde financeira das instituições, eles falam o seguinte, que o número de fiéis vem caindo desde a derrota do Bolsonaro na eleição. Eu acredito, aí Tiago acreditando, que é porque essas igrejas cometeram assédio eleitoral e quando quebra a confiança, pode demorar 1 mês, 2, 3, a coisa vai fazendo isso. No caso da igreja do Malafaia e de alguns outros, eles claramente estavam a favor de um golpe de Estado. Quando teve o dia 8 de janeiro, principalmente, acredito que muita gente que era evangélica falou, peraí, eu tô aqui, ajuda esse pessoal com o meu próprio dinheiro todo mês, vou lá, eu sou assediado, não sei o quê. O líder lá da igreja, multimilionário, tá ali pregando o golpe de Estado, quase tem um golpe de Estado no meu país, quase descamba para uma ditadura, eu vou continuar aqui. Eu vou para outra igreja, eu vou fazer outra coisa, vou fazer qualquer outra coisa. E aí, quando acaba saindo, eles vão perdendo ovelhas do rebanho deles. Eles realmente não tratam o rebanho deles nem como seres humanos, é ovelha mesmo. Aí, que ovelha não pensa. Inclusive, você pode mandar um cachorro mandar as ovelhas vão para lá, vão para lá, vão para lá. O cachorro consegue mandar nas ovelhas. É isso, assim que eles pensam ali dos seguidores fiéis deles. E aí, a dívida do Valdemiro aumentando agora passa de 1 bilhão. Olha, o templo que esse cara tinha, muita gente acha, nossa, era um templo. Olha, eu vou te falar o seguinte, olha o tamanho desse negócio aqui. Isso aqui era o templo, viu? Isso aqui não é um mega... Se fosse um shopping center, você ou eu diria, dava para dizer que é um dos maiores aí, pelo menos da América Latina, seria um dos maiores. Mas era um templo, tinha até piscina no templo dele. Isso aqui é para você ter ideia do tamanho do negócio. Por dentro, aqui por fora, aqui. Outro dos... Eram vários andares, então dava para ter um culto em cada andar, e mais de um até. Tinha um que tinha até, como você vê aí, piscina. Tinha tudo. Esse templo também tinha locais assim, tinha academia, tinha apartamentos para os pastores que ficavam hospedados na cidade, tinha apartamento para o próprio Valdemiro Santiago, um luxo danado. Luxo, aí que tem a melhor coisa nesse negócio das igrejas. O luxo não é para os pastores normais, não, tem uma casta também, é como em tudo. Tem os pastores normais, que é aquele que fica lá numa igreja, nas igrejas menores, pregando ali. Tá. Você não pode... Eu vou falar, a maioria desses pastores aí de igrejas menores é gente honesta, que realmente acredita e que realmente está lá angariando dinheiro para o chefe. E nem se liga nisso. Eu tô falando, até os funcionários da igreja, então, eles aceitam ficar sem receber um tempão. Muitas vezes o pastor em igreja menor, que está na congregação, ele também sofre lavagem cerebral dos chefes, viu? Eu nem culpo todos. Alguns não, viu? Não, todos eles, Thiago, está defendendo os caras. Não. Muita canalha mesmo. Mas alguns também sofrem lavagem cerebral dos chefes, estão lá pegando dinheiro para dar para a direção que está acima deles, e esse pessoal aí, o nível de luxo vai aumentando muito. Aí quando chega na cúpula, é luxo extremo, é tudo em luxo extremo. Por isso que esses caras têm castelos, têm mansão com ouro, que é tudo feito de ouro, tudo mais. E aí você pega quem está na cúpula, mas está no segundo escalão, já é bem menos luxo. Mas é luxuoso. Você pega o terceiro escalão, é bem menos. Aí você pega o pastorzinho que tá lá no quinto escalão, numa igreja pequena e tudo mais, aí nada. Ele também tem salário atrasado e tudo mais, não estão nem aí pra esses caras, não. Então, é isso. É muita grana que esse pessoal tá levando e você vê. Não para de sair escândalo atrás de escândalo entre eles. É pastor que agride a esposa, é pastor... fora os escândalos aí de pastores pedófilos, tudo mais que a gente acaba escutando, mas nesse vídeo aqui eu quis falar de casos de igreja específica. No caso da do Malafaia, você vê aí, 2 dos pastores mais famosos da igreja dele foram afastados desde que o Lula ganhou a eleição. E um aí foi aí, faz o quê? Menos de 1 mês que foi afastado. E em todos os casos, aí eu vou falar, todos os casos, não há exceção, esse pessoal tenta abafar primeiro. Primeiro tentar abafar. Depois não deu para abafar, aí afasta. Porque se puder abafar, pô, o cara continua com a fama, ele continua ali trabalhando, dane-se. É isso que fazem. Por isso que esse pessoal, quando vai lá no Congresso Nacional, quando elegem a bancada deles, eles querem leis que tiram direitos às mulheres, tiram direitos às minorias. Para quê? Para que eles possam abafar tudo no futuro, se num futuro eles governarem o Brasil. Porque o plano de poder deles era de que, nessa eleição de 2022, a bancada evangélica diminuiu. Pela primeira vez na história que a bancada evangélica, em vez de aumentar, desde que existe, né? Em vez de aumentar, diminui.
Ó, o Bolsonaro. Uma coisa o Bolsonaro fez aí que não foi tão ruim, conseguiu acabar ali com a credibilidade de alguns da bancada evangélica e diminuiu. Mas você vê que esse pessoal, quando está no Congresso Nacional, eles defendem ali que o Brasil vire. A diferença do Afeganistão do Talibã para o Brasil que esse pessoal quer, que eles gostariam, é zero. É zero. Só muda como eles chamam quem eles estão ali usando, o Deus que eles usam de desculpa para que façam com que muitos fiquem muito ricos e outros fiquem pobres e sejam ali manipulados. Só muda isso, viu? Lá no Afeganistão é Alá e aqui eles chamam de o Malafaia. Esses pastores aí falam Jesus Cristo, falam Deus, eles usam a imagem de Jesus Cristo de Deus para fazer politicagem, para ficarem bem ricos. Tenho certeza que não sei qual religião de todas elas está certa, mas se um dia acontecesse no mundo de voltar Jesus Cristo, o primeiro que ele ia punir são esses aí, os primeiros seriam esses aí. Eu ia falar, olha, de todo esse planeta aqui, muita gente já usou meu nome erradamente, de maneiras erradas, mas vocês, olha, nunca vi um negócio desse. É isso que aconteceria. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos continuar indo pra cima dessa coisa, viu? Falou!